Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de alinhamento para o jejum gestar. Hoje eu fiz essa aula aberta para que outras mulheres conheçam um pouco da comunidade. Porque quem está de fora, muitas vezes não consegue compreender o que está acontecendo dentro. A gente que está dentro, para nós, é tudo muito intenso e muito forte, e quem está vivendo não quer deixar de viver. Tem gente que já viveu, passou, saiu, algumas estão chegando, algumas estão saindo, e esse é o fluir natural da vida. Quem sente que precisa permanecer nessa jornada, está permanecendo na jornada, quem sente que não precisa mais também está saindo, e vocês são livres para viver os processos de vocês. Porque amar é deixar as pessoas livres. E eu quero primeiramente honrar vocês que estão aqui, e você, mulher, que vai assistir gravado depois, esse encontro. Esse jejum, ele veio para confrontar todas as linhas racionais e lógicas da minha mente. Porque a primeira coisa que eu questionei, eu falei assim, ó, mas pai, como assim que tu quer lançar um jejum, gestar no meio do rolê, né? No meio, porque é assim que eu falo com meu pai, né? No meio do propósito, a gente plantou, a gente limpou terra, né? A gente rompeu e criou raiz, e agora a gente vai gestar, vai que gestar o quê? É o quê? Ai, ai. E aí eu fiquei na mente, eu queria entender por que era gestar. E daí eu fui discernir, será que não é para gestar em outro tempo, hein? Será que não é da minha futura gestação? E daí, conforme a gente vai fazendo pergunta, falem com a boquinha de vocês assim, ó. São as perguntas que movimentam. Se vocês não fizerem perguntas, as respostas nunca vão vir. E elas vêm. Para mim, a gente está numa jornada de autoconhecimento, de autodescobertas, descobrir as coisas. As coisas espirituais, elas precisam ser descobertas. Elas estão cobertas, elas precisam ser descobertas. Então, para a gente viver essa jornada de descobertas, a gente precisa fazer perguntas. Aí eu comecei a fazer perguntas e Deus foi quebrando a minha lógica e o meu racional. E daí eu já e cada vez que quebrava a minha lógica, meu racional, ele ia mais profundamente, e é exatamente isso que ele quer fazer com todas nós nesse tempo. Porque mulheres masculinas são racionais e lógicas. A mente espiritual, ela é racional e lógica? Só faz assim ou assim. Só para eu saber se vocês estão com... Ai, adoro, todas comigo. Amo. A mulher espiritual não é racional e lógica, porque isso morreu junto lá, lembra? Então, quando eu comecei a conversar com meu pai a respeito disso e fazer perguntas para ele a respeito disso, por que gestar, ele foi me trazendo isso, sabe? Porque no corpo de Cristo nós ainda estamos sendo formadas. Nós não estamos prontas. E gestar fala de formação. A Rafa Borges, que está aqui, ela está formando um bebê no útero dela. Assim como Deus está formando as filhas dele no corpo de Cristo. Olha que lindo! Aí eu falei assim, ó, pai, o que que tu quer formar na gente nesse tempo? Ele disse, ó, eu quero formar nenê no útero de umas mulheres, eu quero formar caráter, mas eu principalmente quero formar 9 coisas em vocês. Uma por dia. Tarararã. Aí toda vez que Deus me trazia alguma coisa, eu ia para a lógica racional. Mas o que que é? Calma, debreia, Márcio. Gente, a mulher, o homem, ele já sabe o lugar dele, certo? Certo. Só que a gente não sabe o nosso lugar. E por a gente não saber o nosso lugar, a gente não tem como a gente ser formada no corpo de Cristo conforme Deus quer que a gente seja formada. Então, para nós mulheres sermos formadas conforme Deus quer, a gente precisa deixar de ser as crenças, a mulher executora, a mulher lógica, a mulher racional. Então, para a gente deixar essas versões que a gente precisou construir para viver e batalhar nessa existência, é um processo. Então, o primeiro ponto, por que eu brinco com vocês? Porque eu já fui a mulher que entrou em vários processos dura e rígida comigo, me cobrando demais.
Por que o lema da comunidade Essência é jejum sem restrição? Aqui a gente não fala de jejum com restrição. Tanto que as pessoas que a gente conversa sobre isso e a gente fala que a gente come, as pessoas não dão conta de entender. Como assim que o jejum de vocês comem? Sim, porque nós aprendemos a fazer jejum com consciência. E o jejum, o termo jejum mesmo para quem é nova aqui, é abster-se de algo. E o abster-se de algo, para algumas mulheres esse mês, foi abster-se das redes sociais. Entende? Então, o jejum, ele pode ser sobre comida, ele pode ser sobre alguma coisa que a gente vê, alguma coisa que a gente escuta, pode ser sobre fala. Eu não sei qual é o jejum que Deus vai entregar para vocês fazerem, porque esse jejum, ele será livre. Vocês vão em Deus, porque eu não sei os processos mais profundos e íntimos que vocês estão vivendo. Essa é a verdade. Mas Deus sabe. Ele conhece cada pedacinho do corpinho de vocês, cada fiozinho de cabelo que há na cabeça de vocês, ele conhece. Então, só ele conhece e ele quer trazer a revelação do que vocês vão jejuar nesse tempo. Doce, café, açúcar, farinha, não sei. Não sei o que ele vai revelar, mas ele quer revelar algo. Assim como eu acredito que ele, né, foi ele quem revelou para vocês que a grande maioria não sabia do processo uma da outra, mas fez jejum de rede social. E aí? Então, isso está muito forte para esse tempo, porque a rede social, ela rouba a presença. É uma grande distração nesse tempo. E se a gente não percebe, a gente está envolvido na rede social e a gente esquece da presença. E às vezes a gente perde 30, 40, 50 minutos, uma hora na rede social e fala que não tem tempo para fazer o jejum com propósito. Não tem tempo de ir lá e assistir o PDF que está na comunidade, bem bonitinho lá. Ah, eu não tenho tempo para fazer, então eu vou sair, tá, Cris? Engraçado. Para ficar uma hora lá na rede social, tu tem. E eu não tô aqui para julgar vocês, tá? Porque eu fui confrontada nisso. Porque eu falei, mas Deus, eu não tenho tempo contigo, eu não tenho tempo, porque eu tenho tantas demandas no meu dia. Ah, é? Bota um timer ali, vamos ver quanto tempo tu fica na rede social. Puf. A questão não é o tempo, é a prioridade. A Carolyn fez uma pergunta para vocês. Por que a gente tem tanta dificuldade de ser a prioridade da nossa vida? Porque a gente sempre aprendeu as coisas de fora para dentro. E agora a gente está aprendendo de dentro para fora. O que Deus quer formar e gestar neste tempo em nós é o de dentro para fora. O formar nunca começou fora. A gente aprendeu nesse sistema, né, fora, que a gente precisava estudar, que a gente precisava pegar um canudo e se formar numa faculdade para aprender. Filhas espirituais aprendem de dentro para fora, aprendem para colocar em si. E através desse, de ser, eu transbordo quem eu sou, eu transfiro o meu conhecimento quando eu aplico o conhecimento que Deus está me ensinando. Ô, Caroline, me faz um Pix agora de R$1 milhão. Faço. Mas tu tem R$1 milhão? Uma filha amada, ela gera riquezas, né? Eu não tenho. Se alguma de vocês agora me pedir um Pix de R$1 milhão, eu não tenho. A gente não dá o que a gente não tem. E a mulher, por não saber que ela deve ser a prioridade da vida dela, ela tá sempre dando o que ela nem tem. Ela não tem amor por ela. Ela não consegue se alegrar sozinha, ela precisa sempre de um estímulo. Paciência, então, misericórdia. Passa um zunido no ouvido, a paciência foi junto. Ela não é. Aí, ao invés de muitas vezes acolher o marido, dá uma chinelada na cabeça do marido. Ela não é. Vocês percebem que nós somos filhas amadas, mas ainda estamos sendo formadas, gestadas pelo nosso pai? E nesse tempo ele deixou desenhado assim, minha filha, eu quero te gestar, eu quero te formar em níveis que tu ainda não conhece.
E todas as minhas filhas que entrar nessa doideira contigo, vai vir muita coisa acerca dessa formação que eu quero fazer em vocês, através de vocês. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Quem é que pode ler para nós? Posso ler. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Agora tu lê bem devagarinho, Pamela. Meus filhos, por quem, Pausadamente, bem devagar. meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. O que que tu sente quando tu lê? É uma mistura de... É a graça de Deus, né? Dá uma sensação de paz, de amor, porque ele está pacientemente esperando eu ser formada. Ele tá gestando. Ele tá pacientemente. Imagina se tu ficasse grávida num dia e no outro já ganhasse o bebê. Tem um tempo, né? Tem um processo. Filhas espirituais, elas devem buscar a nutrição adequada para o corpo, ela deve buscar intencionalmente a nutrição adequada para a mente, e ela também deve buscar a nutrição espiritual. Aí ele não fala em ti, ele fala em vocês, ele está falando do corpo de Cristo, da formação do corpo de Cristo, porque nós todas as mulheres que estão aqui, somos filhas e pertencemos ao corpo de Cristo. Então, quando ele fala assim, até que Cristo seja formado em vocês, Cristo está sendo formado em nós. É através de nós que a manifestação acontece. Olha que lindo. Então Deus aguarda pacientemente, porque Ele é Pai, Ele ama, Ele respeita nosso tempo, Ele respeita quando a gente diz agora eu não quero ver isso, agora eu não quero olhar para isso, não estou pronta. Como se um dia fosse estar, né? Ai, o alecrim dourado, eu não estou pronta, eu estou aqui, sendo formada. E vocês fazem parte da minha formação. Olha que lindo, porque todas nós somos filhas. Cada mulher que está aqui faz parte da minha formação. E eu faço parte da formação de vocês. Olha que lindo, que perfeito que é. Eu faço parte da formação de vocês, vocês fazem parte da minha formação. E nós estamos sendo formadas, gestadas, geradas pelo nosso Pai. E aí, quais foram as 9... Agora a gente vai abrir mais para frente em Gálatas 5. Bem pertinho, né? 5:19. Ora, quando vocês forem fazer sempre uma leitura, leiam bem devagar e pausadamente com presença. Isso é um grande segredinho, que não é segredinho, para que a gente perceba em que momento a pessoa que escreveu aquela passagem está, em qual tempo a pessoa está. Está falando no presente, no passado ou no futuro. Ora, as obras da carne são manifestas.
presente, são manifestas, está afirmando, são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Vocês sabiam que nós estamos egoístas em algumas camadas? Porque Deus, ele fala, minha filha faz tal coisa. Ele fala, não, mas agora eu tenho que cuidar do meu filho. Não, porque agora eu tenho que fazer tal coisa do meu trabalho. Não, porque agora eu tenho que fazer tal coisa para o meu marido. Ele me mostrou coisas que eu estava sendo egoísta. E às vezes a gente acha que é o alecrim dourado, mas a gente não é. E reconhecer que a gente não é o alecrim dourado também faz parte do processo. Dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Então, eu os advirto, é presença, presente. Eu estou os advertindo. Olhem para isso. Queiram olhar para isso. Não é porque se batizou, se converteu, que virou santa do dia para a noite. É um processo. Em Cristo nós somos santas. Mas por que que a gente sente todas essas coisas e essas coisas governam a gente quase todo dia? Porque nós estamos sendo formadas. Aqueles que praticam, presente, essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quer dizer, eu acesso o reino quando eu paro de praticar essas coisas. Exemplo, hoje olhei para o meu marido e me irritei com a mastigação dele. O que que é a irritação? A irritação é uma frequência baixa ou elevada? Baixa. Eu consigo acessar as coisas celestiais com uma frequência baixa? Não, porque a frequência celestial ela é alta. Então eu não acesso o reino. Tá, ok, Cris? Tu não fala que reino está dentro de nós? Sim, reino está dentro de nós. Dependendo da frequência que eu estou, eu acesso dimensões, frequências. Então, como eu estou, governa tudo. Eu estou dentro, governa tudo que está fora. Estão me acompanhando? Por isso que é muito importante a gente discernir, entender os nossos estados emocionais para a gente governar sobre as coisas, porque como é que eu vou governar fora de mim, liderar fora de mim, se eu não consigo identificar os meus padrões emocionais, os meus sentimentos, as questões. Eu nem dou conta de me irar e não. E me manter com a frequência elevada, porque eu posso me irar e ficar com a minha frequência elevada, ou eu posso baixar ela. Nosso pai falou, tá escrito aqui, que nós iríamos governar sobre todas as coisas. Existe cura para a ansiedade? Sim ou não? Só assim ou assim? Existe cura para a ansiedade? Não, não existe cura para a ansiedade. Não se toma remédio para a ansiedade. Esse é o maior engano que a gente caiu. Maior engano. A ansiedade se governa. É igual preguiça. Eu sinto ansiedade e eu governo a ansiedade. Existem técnicas para governar a ansiedade. Só que pelo fato de a gente não ter esse conhecimento de dentro de nós, a gente pega o que as pessoas falam. Ah, eu tenho que tomar um remédio para ansiedade, vem aqui, eu tomo isso aqui. Ah, eu tenho que tomar uns não sei o que para dormir, me dá que eu vou usar isso aqui. Sendo que tudo que a gente precisa já está dentro de nós, todas as ferramentas que a gente precisa já estão dentro de nós. A grande mentira, não, toma isso aqui, porque tu tem ansiedade, né? Então toma esse remedinho para tua ansiedade. Eu sinto a ansiedade e eu governo a ansiedade. Vocês entendem o que eu tô falando aqui? Como manter a minha frequência? Eu sinto as coisas, mas é como eu reajo com elas, é como eu lido com elas que vai manter o meu estado vibracional elevado. É desafiador? Sim. Daí vocês vão lembrar, Deus está formando algo em mim. Deus está me capacitando. Deus está gerando algo em mim, que é a capacidade de eu governar sobre todas as coisas. Se vocês ficarem sempre orando, esperando pela cura da ansiedade, nunca vai acontecer.
Uma vez, me veio uma mulher hoje, uma cliente que eu atendi há uns anos atrás no salão, ela foi indicada, eu atendia muita crente, assim, da igreja, sabe? As tia do coque, assim, eu atendia bastante. E ela chegou para fazer o atendimento por indicação de uma outra tia do coque, né, comigo, e ela, no intervalo do cabelo dela, ela pediu licença para fumar. Aí eu escutei aquilo, não entendi, né? Tipo, eu já tinha me convertido, já estava andando com Jesus. E eu escutei aquilo, eu fiquei assim, como assim? Tu vai fumar? E daí eu pensei, eu não ia falar nada. Daí, entre o eu não vou falar nada e o Espírito Santo começar a me desesperar por dentro, daí eu falei, tá bom, pai, tu quer que eu fale? Mas sim, dependendo do jeito que eu falar, talvez eu possa até afastar e não trazer o que realmente precisa ser falado para ela. Daí eu fiz a pergunta, aquela, né? Como assim? Como eu sou recente na fé, assim, eu gostaria de entender e compreender. Tu falou que é uma das mulheres que faz a frente dentro da igreja, né? Que senta na frente lá e tal. Eu não entendia muito bem desses rolês. E tu fuma? Não, não que eu tô te julgando de forma alguma, porque eu também tenho os meus vícios. Mas aqui para mim não tá fazendo sentido, eu quero entender, eu quero te escutar. E ela falou para mim que estava orando há muito tempo para que Deus libertasse ela do vício do cigarro, sabe? E me veio exatamente essa história hoje, porque tá aparecendo pessoas com problemas com vícios para mim e para o Lucas. Mais do que a gente imagina, assim, a gente percebe que esse tempo vai ser falado muito sobre as coisas mais obscuras que a gente carrega e a gente acha que está resolvido, e na verdade não tá, porque vocês devem já ter escutado que, o crente, o único vício dele é comer. Eu escutei isso de várias pessoas já. Porque daí para de beber, para de fumar, para de frequentar festa, e daí acaba só comendo. E acha que isso é normal. Isso não é normal, gente. Não é normal. E uma pessoa, entendam, por que tem muitas pessoas, e não era uma pessoa que estava 1 ano na igreja, uma pessoa que estava 20 anos na igreja, que ainda não tinha resolvido o problema com o cigarro. Deus não vai chegar aqui e tirar o cigarro da tua mão. Tem decisões e escolhas que a gente precisa tomar. Por que eu larguei o vício do cigarro eletrônico quando eu comecei a andar com Jesus? Porque eu tomei uma decisão. A decisão sempre vai ser nossa. E tem ferramentas para libertar a nossa mente que espiritualmente, orando, tu não vai resolver. E isso também é discernimento. É compreensão das coisas. Tem coisas que não são resolvidas com oração. Tem coisas que são resolvidas com decisão. Então, se tem alguma mulher aqui que tem algum vício com alguma coisa, coloca isso em oração e começa a tomar decisão para sair disso. Porque sem decisão a gente não sai de vício. Sem decisão a gente não vai se manter sendo formadas no corpo de Cristo. Porque a formação é sobre evolução. Um bebê sendo formado no útero, ele só expande e cresce. Ele não para de evoluir e crescer no útero. Porque senão ele nem nasce. Nós estamos sendo formadas por Deus e quando é que a gente vai nascer? Se a gente não quiser olhar para as coisas que precisam ser olhadas. A gente vive pulando o processo achando que tempo vai curar. Tempo não cura nada. Tempo não resolve nada. Decisão e escolha que resolve as coisas. Então, ser intencionais e querer olhar o que não está sendo formado ainda em mim. E aí, vou entrar no próximo passo, na próxima fase do que eu vou trazer para vocês, que é que eu perguntei para Deus, Deus, o que tu quer formar na gente nesse tempo? Os frutos do Espírito, que são 9. Por quê? Muito se fala, né? Porque o fruto do Espírito é a amabilidade, a paciência. Mas eu não sinto isso, então eu não sou um ser espiritual. Traz uma certa confusão, não traz? Porque eu escuto, pelo menos é o que eu escuto, bem frequentemente, inclusive, das mulheres. Então se eu tô irritada, eu tô na carne. Então se eu tô amando, eu tô no espírito. Não, tudo acontece ao mesmo tempo.
Só que Deus, a gente precisa olhar também com intenção para esses frutos que vão ser gestados em nós, espiritualmente falando. Fisicamente, tem mulher que vai gestar uma criança, mas espiritualmente Deus quer gestar os 9 frutos do Espírito em nós, nesses 9 dias. E cada dia a gente vai falar de um fruto do Espírito. E a gente começa com o amor, porque do amor que procedem todas as coisas. Nós fomos formadas por conta de um amor entre um homem e uma mulher, porque senão a gente não estava aqui hoje. Ah, mas espera aí, meu pai nem queria que eu tivesse nascido, que era a história que eu contava da minha velha vida, né? Rejeitada 2 vezes. Mas Deus queria. Eu só tô aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui. Cada mulher que está aqui hoje está aqui porque Deus quis. Independente se o pai e a mãe de vocês não queriam vocês. Vocês nunca foram rejeitadas. Mas o fato de vocês terem acreditado na rejeição fez com que vocês vivessem várias experiências com rejeição. Porque a gente atrai aquilo que a gente é. Mas eu não sou rejeitada, meu pai me quis, eu tô aqui porque ele me quis. Ele esfregou na minha carinha de herdeira. Aí eu, verdade, eu só tô aqui porque tu gerou a vida através de um homem e uma mulher. Aquela frase, a Carolyn colocou ali, uau, ele me amou primeiro. Exatamente, ele me escolheu. Ele escolheu cada uma que tá aqui hoje para ser formada no útero da nossa mãe. Se ele não tivesse escolhido a gente nem tinha nascido. Ele nos amou primeiro porque antes de ser formadas no útero da mãe de vocês, ele nos amou, ele nos escolheu. Geração santa. E ele está nos chamando neste tempo para lembrar que nós fomos amadas antes de ser concebidas. E ele falava para mim, gente, esse jejum está sendo muito forte para mim, porque eu estou sentindo um amor que está me constrangendo todos os dias. E ele fala assim, ó, minha filha, todas essas coisas que eu estou trazendo para ti, esse amor que tu tá sentindo, eu quero que tu transfira, que tu transborde para as minhas filhas, porque tem filhas ali que ainda nem começaram a sentir esse amor que eu sinto pela vida delas. Tem mulheres que estão travadas nos processos delas porque elas não se sentem amadas, elas se sentem abandonadas, elas se sentem rejeitadas, elas perguntam, cadê Deus da minha vida? E ele fala hoje para vocês, eu sempre estive com vocês, mas vocês escolheram o mundo, vocês escolheram pessoas, vocês colocaram situações no coração de vocês, e vocês não guardaram o coração de vocês para mim, e tá tudo bem. Vocês não sabiam disso, vocês não tinham consciência disso. E é isso que ele fala hoje para vocês. Tá tudo bem, acolha o seu processo. Queira viver a sua formação, a sua gestação. Ame o seu processo. E amar o nosso processo é amar a criação, porque Deus criou a gente. E Ele está nos formando no corpo de Cristo. E quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, não tem lei contra os frutos do Espírito. A gente não vai estar infringindo nada, pelo contrário. A gente vai formar exatamente aquilo que Deus quer através da nossa vida. Deus não quer odiar através da nossa vida, Deus quer amar através da nossa vida. Tá, então por que eu não estou conseguindo amar? Eu falo assim para Deus. É porque eu estou ainda formando em ti os frutos. Para de questionar com a tua cabeça e começa em presença a sentir a formação acontecendo. Como a Rafa que está aqui, que ela está formando um bebê, tu não sente a formação acontecendo? É isso que Deus sente. A nossa formação acontecendo, Ele sente através de nós. Ah, mas aí, por que que eu tenho medo? Não, tu sente o medo. E pelo fato de não ter discernimento sobre sentimentos, tu pegou isso para ti e agarrou como uma verdade absoluta na tua vida. E tu acha que tu é o medo.
É a manifestação dos filhos. A Rafa falou, você se chutando muito com essa aula, é a manifestação dos filhos. O movimento da Ceci na barriga da Rafa é exatamente o movimento que Deus quer que a gente faça nesse tempo. Que a gente se movimente, que a gente chute, que a gente se alegre, que a gente ame, que a gente faça exatamente o que Ele está nos chamando para fazer nesse tempo, sem medo, sem vergonha, sem timidez, sem necessidade. O que será que vão pensar? Imagina se Jesus ficasse pensando, o que será que vão pensar de eu trazer esse nível de sabedoria, esse conhecimento nesse tempo as pessoas? Gente, o nível de conhecimento das pessoas naquela época era muito pequeno. Mal as pessoas sabiam ler e escrever. Quem dirá compreender o que Jesus estava falando, e mesmo assim não deixou de falar o que ele veio falar. E tem mulheres aqui que deixam de falar o que vieram falar neste tempo, porque estão apegadas a coisa que nem são. Então, Deus, ele quer formar todas essas coisas em nós neste tempo. E esse jejum gestar, ele vai ser um divisor do que aconteceu antes para o que vai acontecer a partir de hoje. Porque nós vamos juntas fazer um movimento de deixar de ser todas as versões masculinas, executoras, racionais e lógicas que Deus nem chamou a gente para ser. Mas a gente está sendo porque assim é que eu sempre fiz e é assim que eu vou fazer. Egoísta. Tá pensando só em ti. Entende? E recebam com amor as minhas palavras, porque eu tô só compartilhando com vocês aquilo que eu tô vivendo no meu secreto também. E vocês fazem parte dessa formação que eu tô vivendo. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Só para esse desenho aqui é um desenho que eu fui recebendo partes do que Deus queria trazer para nós nesse próximo jejum. E eu larguei, eu compartilhei com vocês, né? Eu acho que eu larguei no chat, eu falei, tá bom, agora eu vou largar no chat e vou construir. Olha que lindo, até as cores, porque o rosa, ele traz o feminino. Nossa, eu fiquei muitos anos sem usar rosa, porque eu era brigada com o meu feminino. Sabe? Então, o dourado, que traz aquela coisa de reino, porque no reino tudo é em ouro, né? Então, o dourado fala de reino, que mostra a realeza, e nós somos herdeiras. Toda herdeira tem acesso a todas as riquezas, palpáveis e não palpáveis. Toda filha tem acesso a todas as coisas. É jejum gestar, gestando realidades de dentro para fora. Jesus, Deus quer gestar coisas em nós neste tempo. Eu não sei exatamente o que Deus quer gestar emocionalmente e biologicamente através das nossas vidas, mas dentro do jejum, todas essas coisas vão ficando cada vez mais claras, e quem está aqui já viveu outros jejuns sabe o que eu estou falando. A maioria das pessoas tenta mudar o corpo apenas pelo treino. Mas o corpo ele nunca foi apenas um problema físico, ele é um reflexo biológico, comportamental e espiritual. Quem aqui já percebeu isso? Que o corpo é só um reflexo das coisas que a gente faz dentro da gente. É isso. Nós não gestamos apenas uma vida no ventre. Toda mulher, ela tem o poder, a capacidade de gestar muitas coisas. Pensamentos bons, pensamentos ruins. Vida, morte. Deus colocou esse dom na mulher, essa graça na mulher. Todas nós temos isso, só que a gente não sabe. Tem mulher que gera escassez todos os dias e não sabe. Tem mulher que gera morte todos os dias e não sabe. E o que é o não saber? Não ter consciência. Eu estava gravando um vídeo mais cedo que falava exatamente sobre uma prisão que é uma sombra da mulher que tem muito conhecimento. Ela fica tão presa na mente que ela esquece de aplicar todo esse conhecimento que ela absorveu. Todas aqui sabem que tem certos alimentos que fazem mal para a saúde e tem certos alimentos que fazem bem, certo? E por que a gente tem tanta dificuldade de nutrir nosso corpo com o que realmente importa e faz bem para nossa saúde?
Já se perguntaram isso? Por que a gente tem tanta dificuldade de se priorizar? Por que a gente tem dificuldade de nutrir com alimentos que estão alinhados ao mercado de Deus? Tudo isso porque nós estamos deixando de ser aquelas versões humanas, racionais, lógicas, olhando só para fora. Deus, ele está convidando a gente nesse tempo para olhar para dentro. Vocês sabem que para penetrar, são 7 camadas para penetrar a barriga de uma mulher para tirar um bebê? 7 camadas para tirar um bebê. 7 camadas. Então, são muitas e infinitas camadas para nós aprofundarmos para dentro da gente, para perceber se nós estamos nutrindo nosso corpo em alinhamento, nossas emoções em alinhamento e nosso espírito em alinhamento com o que Deus quer, e não o que a gente quer buscar fora. Porque a verdade, a gente não precisa de mais conhecimento fora. A gente só precisa aplicar aquilo que Deus está mostrando e revelando para a gente dentro da gente. E conforme a gente vai aplicando todas essas coisas que a gente está recebendo, a gente vai vivendo essa verdade e é natural tudo que sai da gente porque a gente está vivendo isso. Aí as pessoas olham de fora e elas percebem a manifestação de Deus através da tua vida porque tu está vivendo a verdade, tu não está falando da verdade. Porque falar de Jesus tem um monte de gente falando. Agora, viver com Cristo, viver em Cristo, é diferente. Quem vive em Cristo e com Cristo é perceptível através da comunicação, dos movimentos. Eu percebo pessoas que andam com Cristo com uma jogada de cabelo. É perceptível, só que a gente só percebe as coisas em presença. Sem presença, a gente não tem discernimento de espíritos, a gente não tem compreensão das coisas, a gente se torna o que a gente sente e nem percebe. Deus, ele quer gestar coisas na gente para a gente colocar para fora o que a gente sente, que não é quem a gente é. Nós mulheres, nós gestamos muitas coisas. A verdadeira gestação começa no escuro, no interior profundo da nossa biologia, do nosso comportamento e da nossa espiritualidade antes de vir à luz e mudar o mundo exterior. Então, de novo, nós estamos recebendo um convite para ir mais profundo. Deus não quer filhas rasas nesse tempo. Ficou bem claro isso para mim. Mais profundidade, pai. Tem mais? Tem mais, mas esse mais que Deus está nos convidando nesse tempo é um mais com muito amor, muito amor. Todas as coisas que a gente viveu até agora que doeu, ele falou assim, a minha filha, dessa vez, todas as coisas que vocês vão receber com muito amor. Eu quero gestar coisas em vocês com muito amor, por isso que o primeiro dia vai ser amor. O primeiro, dia 1/8, a gente já vai começar com o fruto do Espírito, amor. The Golden Waterfall. Seu sono influencia, é a cascata de ouro. O seu sono influencia os seus hormônios influenciam a sua energia influencia suas decisões constroem seus hábitos moldam a sua linguagem corporal e a sua linguagem corporal altera a forma como o mundo responde a você. Ou seja, de novo, uma outra forma de falar o que eu venho falando há bastante tempo com vocês. Nós atraímos quem nós somos, não o que a gente quer. Não adianta eu ter muito conhecimento e eu não ser todo conhecimento. Não adianta eu saber de escala vibracional e eu não aplicar a tal da escala vibracional na minha vida. Porque a todo momento nós estamos tendo oportunidades de aplicar as coisas que a gente sabe e a gente não usa. A gente espera o momento perfeito, que é o agora. A bênção e oportunidade é o presente. O nosso sono influencia os nossos hormônios. Gente, o sono influencia os nossos hormônios. Então, se eu não durmo direito, isso vai influenciar o meu dia. Se eu não durmo direito,
A decisão que eu devo tomar é conhecer coisas e saber como o meu relógio funciona, como é que eu devo me comportar antes de dormir, se eu devo desligar telas antes de dormir para que isso não influencie o meu sono. É nesse nível de conhecimento que Deus está chamando a gente. Gente, o sono influencia os nossos hormônios. Isso é sério, não é brincadeira. Os nossos hormônios, eles influenciam, ou seja, olha a cascata. Os meus hormônios, se eles estão assim, a minha energia vai ficar assim. E daí eu já durmo assim, eu acordo assim no outro dia. E como é que vai ser o meu dia? Um trem desgovernado. E aí eu boto a culpa em todas as coisas que acontecem fora. Só que essas bagunças que tá acontecendo fora, elas estão tão esfregando na nossa cara que a gente tá um trem desgovernado dentro da gente. E aí todas as experiências que a gente atrai, que a gente projeta fora da gente, estão mostrando a cascata. A nossa energia influencia nas nossas decisões. Vai lá tomar uma decisão de ir para academia sem dormir direito, sem comer direito, com os hormônios tudo escangalhado. Nem levanta da cama porque não dormiu direito. E daí bota a culpa no inimigo, porque é o capeta. Hoje o inimigo se levantou contra mim, eu senti preguiça e nem fui treinar. Não se conhece. O trem desgovernado. As nossas decisões, elas constroem os nossos hábitos. Então, se eu não tomo decisão de fazer algo que vai de encontro àquilo que eu quero viver na minha vida, não adianta eu ficar reclamando de todas as outras coisas que também são fruto das decisões que eu não tomo, das escolhas que eu não faço. Os nossos hábitos, eles moldam a nossa linguagem corporal. Gol bolinha. Quando a gente fala do gol bolinha, é porque tudo que estamos expressando fora é um reflexo do que está acontecendo dentro. A imagem, ela fala 50%, ela comunica 55% de como a pessoa está por dentro. A Júlia, por exemplo, tá ali, ó, capoteada já. Bem provável que ela tenha madrugado hoje. Não fez o soaking no meio da tarde. Gente, eu recomendo. Soaking no meio da tarde é assim, ó, o auge da zerdeira. E faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença. E a linguagem corporal altera a forma como o mundo responde a mim. Vai abrir uma live com o corpo todo assim, cabeça para baixo, tímida. Quem é que tu vai atrair para live? Ninguém. Insegurança, timidez, vergonha. Não atrai. Então, vamos continuar que vocês vão compreender essas linhas de raciocínio que eu vou trazer, tá? Tô trazendo. Falta pouco para terminar. Segure. Treinar é importante. Quando eu falo treinar, é sobre treinar tudo. Treinar as emoções, treinar a energia, treinar o governo, treinar o domínio próprio, tudo é treinável. Governar o corpo é muito maior do que treinar. Porque o que o treinar? Treinar vem antes de o treinar. O governar vem antes do treinar. Eu só treino as coisas porque eu governo sobre as coisas. Quem faz academia aqui? Eu acho que todas vocês fazem na academia. O treinar não é a consequência do governo? Tu não governou a mente antes de ir? Tudo começa no governo, no domínio próprio. Se tem mulher aqui que quer aprender a exercer governo sobre os treinos, coloca isso em jejum. É possível. Tem mulher que desiste porque acha, olha para mim, por exemplo, outras mulheres aqui que treinam e diga assim, eu sou muito preguiçosa, eu não consigo, não dou conta. Dá conta se tu quiser. Dá conta se tu decidir. Aí a decisão, ela vai ser um divisor de água na tua vida que tu vai começar algo a partir dali. Então, a partir deste jejum, Deus quer gestar muitas coisas, quer formar muitas coisas em nós, quer. Mas sem uma decisão,
vai ser só mais um jejum. Vai só entrar dia e sair dia, e tu vai assistir os cards lá e não vai fazer o que precisa ser feito, e fim. Bem como eu falei em um outro vídeo esses dias também. Tem gente que faz jejum uma vez no ano e acha que vai acessar. Não, gente. O jejum, ele deve ser intencional todo mês. Porque nós estamos em evolução, em crescimento, em informação. Quantas coisas ocultas estão sendo reveladas para nós porque a gente está constantemente jejuando? Jejum não é obrigação, é uma decisão, uma escolha. Para quem quer viver um alinhamento nesse tempo. E quem está aqui agora sabe o que eu estou falando, porque já viveu vários e vários e vários processos de jejum e não quer mais sair desse rolê. Por mais que muitas vezes seja bem desafiador, que é, eu também penso às vezes em desistir. E eu falo, não, eu não desisto. Se for para desistir, eu vou desistir desse monte de versão masculina que eu tive que construir de mim. Tem mulher, a Pamela tem versão masculina, e a gente olha para ela e vê uma mulher feminina. Mas ela tem versão masculina para desconstruir, que ela teve que construir para se proteger. Porque, afinal de contas, ela não teve a proteção que ela queria em várias fases da vida dela. Só que a gente nem percebe que a gente cria uma casca de autoproteção tão forte que nem as coisas boas a gente recebe e percebe por conta dessa casca emocional que a gente criou para se proteger. A evolução para a comunidade. A gente não vai jamais falar, para quem é nova aqui, sobre gestão do corpo. A gente fala de gestão integral, porque não tem como falar só de treinar o corpo, ou só de treinar as minhas emoções, ou só de treinar o meu espírito para que ele se fortaleça cada dia mais. Porque a gente vai falar disso também. Mas a gente vai falar das três esferas, porque trazer o equilíbrio para essas três esferas que vai causar o alinhamento entre as três, para que a gente viva com verdade, essa palavra, nesse tempo. Para que a gente não seja aquelas crente louca, mas seja filha. Porque a crente louca, ela tá presa numa esfera. Daí a pessoa, a mulher executora, ela tá presa na esfera da mente. A mulher que fala que ela é racional e lógica, ela tá presa na esfera da mente, que ela quer sempre fazer com as ferramentas que ela conquistou e ganhou, e os diplomas que ela conquistou e ganhou. Eu já fui essa mulher, por isso que eu tô dando risada, porque eu já fui essa mulher, que eu achava que eu era as minhas formações. Fora. Até Deus me falar, não, eu quero formar algo em ti. Será que tu pode deixar? Será que tu pode deixar de ser egoísta e deixar eu formar o que eu quero em ti? E deixar as tuas versões masculinas que tu teve que formar para ser a mulher que tu foi durante muito tempo na tua vida? A administração do ser humano como um todo. O corpo, ele não é o projeto final. Ele é a consequência dessa gestão. O nosso aqui falando de corpo, né? O nosso corpo, ele não é o processo final, ele é o processo de uma gestão que começou dentro da gente, ou seja, de dentro para fora. Pilar 1, biologia. A gente vai trabalhar as três esferas dentro desse jejum. Vai ficar mais claro depois quando vocês verem a primeira arte do jejum. É organizar a base física, sono, nutrição, treino, hormônios e inflamação. O sono. Lembra da cascata? Nutrição. Se a gente não nutre o nosso corpo de acordo com o que Deus deixou, a gente vai sim conquistar inflamações no nosso corpo. E eu falo conquistar porque é sobre a gente gera inflamações por conta da falta do conhecimento dos alimentos, da alimentação, da nutrição, o quanto ela é importante para o nosso corpo, inclusive, mulheres que estão gestando vida no útero. Se não olhar para a nutrição, a Pamela é nutri, o marido dela, ele é especialista em treinamento físico, então eles são da área da saúde integrativa. Se a mulher, durante a gestação, não coloca alimentos com gordura, fibras, a gente, quem está aqui na comunidade já sabe, porque eu falo bastante disso, carboidratos bons, raízes boas, fontes de gorduras boas,
castanha, frango, peixe, ômega 3, todos esses nutrientes, a probabilidade dessa criança nascer com autismo é grande, diabetes é grande. Então, todas as doenças, isso não sou eu que estou falando, tem artigo. Eu fui até atrás de artigo científico comprovando que dependendo da nutrição da mamãe durante a gestação é como a criança vai nascer. Aí Deus que está nos gestando, nos formando, ele entrega para a gente que a gente deve olhar para a nutrição biológica e a gente finge que não é com a gente. Não é comigo isso aí de eu mudar minha alimentação. Deixa que na semana que vem, na segunda, eu começo. Mas Deus ele não tá falando para tu virar fisiculturista. Ele só tá falando para tu cuidar da tua alimentação com amor. Eu sou perfeita em cuidar da minha alimentação? Não. Mas toda vez que ele me fala, filha, não tá comendo fibras, não tá comendo gordura boa. Lembra que daqui a pouco tu vai gerar uma vida nesse útero. Como é que tá o teu corpo biológico para gerar uma vida? Como ele tá? Tá inflamado? Como é que tá o teu sono? Porque de acordo com como tu tiver, a criança vai ser formada. Por isso que no corpo de Cristo não há doenças, nós estamos sendo formadas no corpo de Cristo. Nós, mulheres, formamos vida e essa vida vai ser formada conforme está o nosso corpo biológico, conforme está as nossas emoções e como está a nossa área espiritual. A criança recebe tudo. 100% do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente come, a criança recebe. Gente, hoje, não quero mentir, eu não vou mentir, tá? Eu não me lembro exatamente o dado, mas 7 a cada 10 crianças estão nascendo com autismo? Oi? Oi? Por que será? As pessoas, biologicamente, como é que estão se alimentando? Só lixo. Emocionalmente, como é que o povo tá? Doente. Como é que as crianças vão nascer? Doente. Normal. É consequência. Todas as nossas escolhas, elas vão ter consequência. Quando as pessoas me perguntam, Cris, é certo ou errado tal coisa? Não existe certo ou errado. O que existe é consequência dos teus atos, as tuas decisões, as tuas escolhas, elas sempre vão ter uma consequência, boa ou ruim. A gente deve ter essa consciência que toda escolha, toda decisão que a gente vai ter no presente, ela vai influenciar algo positivo ou negativo na nossa vida. A alimentação, a nutrição biológica vai influenciar nos nossos hormônios, que vai, consequentemente, gerar uma inflamação no nosso corpo. E que futuramente a gente vai pagar o preço por isso. A gente sempre vai pagar o preço pelas nossas escolhas. Nós, Deus não tem nada a ver com isso, o governo não tem nada a ver com isso, a nossa família não tem nada a ver com isso. Inclusive, dentro da terapia integrativa, que, né, fala do corpo como um todo, e eu hoje acredito nisso, né, na gestão integral das nossas emoções, do nosso comportamento, da nossa alimentação. Eu vivo isso, já colho muitas curas, digamos assim, porque nem isso, gente, não existe cura para as coisas, existe governo para as coisas. Enquanto a gente não despertar para essa verdade, a gente vai entrar dia e sair dia buscando a cura das coisas que nem precisa. Porque nós somos a cura do mundo. Onde você pisar a planta dos seus pés, tá, mas como assim? Eu tô pisando a planta dos meus pés nos lugares e não tá acontecendo? Claro, porque nem começou a formação dentro de ti, tu nem quer olhar para ti com o amor que eu te olho. Entende? O pilar 2, comportamento, é desenvolver a postura mental, disciplina, consistência, coragem, autocontrole e resiliência. A gente vai trabalhar essas palavrinhas mágicas também. Porque e não é sobre a gente se cobrar para ser essas palavrinhas mágicas, porque nós já somos essas palavrinhas mágicas. O processo é deixar de ser ao contrário dessas coisas, porque a gente não aprendeu. Gente, para deixar de ser certos comportamentos, existe um processo de formação. E respeitar esse processo é amar a criação. Não deixar de fazer, mas também não que a gente não se cobre, que a gente não se torne rígida para viver essas coisas. E o pilar 3, espiritualidade, é cultivar a fundação invisível. Domínio próprio, mordomia, obediência, pureza e propósito. São coisas que algumas aqui já viram, e a gente pode aprofundar um pouco mais, porque tudo que a gente
já viu em alguma esfera, a gente sempre deve aprofundar, porque sempre tem mais, sempre vão existir várias camadas para a gente olhar e perceber. Olha como as 3 esferas, elas estão separadas, mas elas se conectam. Uma esfera sempre vai influenciar a outra, não tem como não, uma coisa não influenciar a outra, porque nós somos todos um. A separação está na mente. A separação sempre esteve na mente, mas dentro do corpo de Cristo nós somos um. Aí quando a gente fica brigando entre os irmãos, a gente está brigando entre a própria criação. Quando a gente está julgando, a gente está julgando a própria criação de Deus. Então, que a gente tenha consciência que todas as coisas que a gente faz vão influenciar em algo maior. Que talvez agora a gente nem perceba, mas o fato de a gente só querer ver, tirar o óculos e, opa, eu quero ver isso. Gente, Deus desenhou, eu falei pro meu marido, vida, tá aqui, ó. Tá na nossa frente, tá? As coisas estão tudo aqui, ó, escrachado na nossa frente. Só que a gente tá assim, ó, ai, eu não quero olhar isso agora. Ai, tem um negocinho de chá na minha frente. Não, pai, não quero olhar isso agora. Tá ali. E só quando tu decidir, tá, eu vou olhar para isso agora. Eu quero ver a raiz dessa questão. Só que o que Deus falou assim, ó, minha filha, queira ver agora com os meus olhos. Para de olhar com os teus olhos, para de olhar com a raiz da rejeição, para de olhar com a raiz do abandono, esquece todas essas raízes que tu acessou. Lembra de todas as raízes, as 5 feridas que vocês acessaram no jejum raiz? Esquece tudo aquilo. Esquece. Acessaram, descobriram. Agora esquece tudo aquilo. Agora Deus quer fazer assim, ó, com a gente. Agora eu quero que vocês olhem com os meus olhos para as coisas que eu vou mostrar para vocês. Porque quando a gente olha com olhos de amor, a gente percebe que tudo fez parte de algo grandioso e está alinhado ao que Deus desenhou antes de tudo acontecer. E aí a gente vai olhar para a raiz das coisas e falar assim, ó, glória a Deus que eu fui rejeitada. Tu vai começar a rir, nossa, eu fui abusada. Isso vai cumprir um propósito, um chamado para eu libertar o povo que acha que aconteceu isso, mas na verdade nem aconteceu. A Pamela e a Camila viveram um processo violento essa semana, no encerramento do nosso jejum, que elas descobriram algo que estava ali, ó. Deus estava mostrando, e vocês, não, mas não é isso. Doeu, não é isso. Eu estou afirmando, essa é a minha crença, é o que eu acredito, doeu, aconteceu. E Deus estava ali, minha filha, olha com os meus olhos. Ah, entendi. Isso aconteceu porque era para cumprir um propósito. Olha como é leve. Aí tu tira aquilo de dentro do teu coração e fala assim, ó, Deus, isso aqui é teu, isso aqui foi necessário eu carregar durante esse tempo, isso cumpriu um propósito na minha vida, tchau. Beijo. Vai com os teus, como dizia na vila lá. Porque eu era da vila, né? Eu falava, vai com os teus. Vai com os teus, abandono, vai. Tu serviu o propósito, agora tchau pra ti. E daí, quando chegar uma mulher na vida da Pamela e fala assim, ó, ai, porque Deus vai mandar, tá, Pamela? Mulheres que viveram o que tu viveu. Já mandou, né? Por que Deus manda as mulheres que estão passando pelo que tu já passou e ressignificou? Porque tu carrega autoridade para falar sobre isso. Deus só manda para nossa vida aquilo que a gente tem autoridade para falar, porque a gente só fala com verdade aquilo que a gente vive. Não adianta abrir a Bíblia e falar um versículo lindo se tu não vive o versículo lindo. Jesus falou na Bíblia que tem que perdoar, mas não vou perdoar porque o que a pessoa fez é imperdoável. Mas Jesus falou para tu perdoar, é uma instrução, é um direcionamento do nosso irmão. Aí quando tu passa pelo processo, tu vive a verdade e o que acontece? Deus manda pessoas, o teu povo. O povo da Pamela vai começar a procurar a Pamela. Porque ela é a luz. Quando a gente acende uma candeia, a gente bota em cima da mesa para iluminar. Então ela é a luz para esse povo que está na escuridão. Assim como cada mulher que está aqui, quando começar a iluminar as feridas, vão perceber que não foram feridas. Tudo cumpriu um propósito. E a partir de agora,
Agora, com esse nível de consciência que a gente está acessando, Deus vai começar a formar coisas em nós através do fruto do Espírito. E não através das obras da carne, que a gente ainda carrega umas delas. Algumas várias, mas não vamos adentrar nesse assunto, porque é um assunto que demanda bastante tempo. Então, uma esfera sempre vai colaborar com a outra, uma coisa sempre vai encaixar com... Gente, quando essas três dimensões entram em ordem, o corpo deixa de ser apenas aparência e passa a comunicar quem você se tornou. Então, eu não preciso falar que eu treino, porque o meu corpo está falando que eu treino. Eu não preciso falar que eu conheço Jesus, porque o que sai da minha boca já é a própria verdade. Cura, liberta, restaura. Eu não preciso falar que, claro, a gente deve sempre dar honra para Jesus. Mas muitas das coisas que as mulheres que estão vivendo o que eu já vivi, eu não falo algumas coisas de Jesus, porque muitas pessoas estão feridas com a religião, que apresentaram um Jesus religioso para elas. Então, muitas mulheres que Deus vai mandar para vocês, vocês vão falar do que aconteceu com vocês antes de falar de Jesus. E aí, depois, no final, toda a honra, toda a glória aí. Entende? Estamos finalizando. Olha a onda. Gestão integral, as três esferas, eu olho para as três esferas. Ah, Cris, eu não tenho tempo para olhar para isso, então coloca um tempo na tua agenda. Sabe quando eu não queria ser a prioridade da minha vida? Eu falava isso, eu não tenho tempo. Hoje eu assisti um story da Pamela. Ela estava lá acordada de madrugada, antes dos três filhos, o marido, o cachorro, o gato, o papagaio acordar. Ela estava lá acordada porque ela se priorizou. Quando a gente para de querer dar desculpa e falar, eu não tenho tempo. Gente, eu já fui essa pessoa que contava essa história. Na verdade, eu queria ocupar o máximo que pudesse a minha agenda para ter uma desculpa para falar que eu não tenho tempo para cuidar de mim. Quando eu falo sejam honestas com vocês, é sobre isso. Todo espaço ocupado na nossa agenda sempre vai ter uma utilidade. Sempre vai ter uma utilidade. Qual é a utilidade dos teus 599 checks da tua agenda? Qual? Porque a utilidade dos meus 599 checks é para eu ter a desculpa na ponta da minha língua que eu não tinha tempo para mim. Mas, na verdade, eu não queria me escolher, porque quando eu começasse a me escolher e me priorizar, eu ia ter que aplicar aquilo que eu estava ensinando. E eu não queria aplicar. Ia dar muito trabalho. Oi, quanto dá trabalho cuidar da minha vida. Meu Deus. Aí, quando eu tenho em gestão integrada, essas coisas que eu decido e escolho olhar para cuidar da minha vida, a expressão do meu corpo muda, a minha comunicação muda. Gente, a minha fala, meus primeiros vídeos, eles eram para dentro e quase não saía, eu não era expansiva como eu sou hoje. Então, se eu tenho solução, vocês também têm solução. A percepção muda, a percepção social muda, a forma que as pessoas olham para a gente muda e naturalmente os nossos resultados externos eles vão vir. Olha a onda. Uma coisa é consequência da outra coisa. Então, decisões e escolhas que são tomadas no princípio de todas as coisas, elas vão moldar tudo, a onda. Se a gente fosse ir para a física quântica, a gente abriria uma outra esfera aqui que algumas de vocês já conhecem, na onda. Então, tudo que a gente fala emite uma frequência e essa onda... Bom, não vou entrar nisso aí, senão eu vou viajar demais aqui. Não é para viajar agora. Senão daqui a pouco eu vou viajar e não é. O primeiro reflexo, linguagem corporal, a postura, o olhar, a voz, o andar, a respiração. Eu vou trazer algo muito legal para compartilhar com vocês que eu estou vivendo, um processo que eu estou vivendo com respiração. E eu estou indo para um outro nível de desacelerar até o tempo. Não vou entrar nessa loucura agora também. Mas a gente tem a capacidade de mexer no tempo através da respiração. Guarda essa informação aí.
Depois, se eu esquecer, em algum momento, vocês me lembrem. É muita coisa, gente. O impacto no mundo, a percepção social, as pessoas passam a confiar mais em você. Por quê? Olha a onda. Decisões e escolhas, elas sempre vão moldar a nossa realidade, os nossos comportamentos, os resultados externos. Então, todo o sucesso externo que eu quero conquistar, e nós devemos querer conquistar isso, nós estamos aqui para isso. Sem manifestar isso tudo que Deus quer manifestar através de nós, como é que a gente vai construir o império dele aqui na Terra? Porque o crente raiz, né? Ele é aquele que, eu não preciso, eu não quero. Eu quero. Como é que eu vou construir uma escola sem recurso? Não tem como. Nessa realidade, eu preciso de recursos, e para construir os recursos através de mim, manifestar tudo que Deus quer manifestar através de mim, eu preciso saber dessas coisas que eu estou compartilhando com vocês aqui. Porque se eu não tiver clareza dessa construção, vai entrar dia, vai sair dia, e eu vou continuar colocando a culpa nas pessoas e nas coisas. Sendo que tudo começa dentro de mim. A onda começa dentro de mim. A onda não começa fora de mim. Ela começa a partir de mim. Essa onda, olha, como é que Deus criou todas as coisas? Ele emitiu uma frequência que gerou uma onda de criação. Então, tudo começa em nós. Se eu não resolver meus padrões que me prendem agora, como é que eu vou gerar uma frequência de onda para manifestar o que Deus quer manifestar através dessa onda? Então, através dessa consciência dessas coisas, eu vou ser uma pessoa que vai emanar mais confiança, autoridade, eu vou liderar com verdade. E, naturalmente, a gente atrai, né? Porque, como eu estou vibrando nisso, eu vou atrair exatamente esse nível de coisas para minha vida. O resultado, né? O resultado. A colheita. Resultados externos. Essa mudança, ela ultrapassa a academia. Ela alcança negócios, casamento, família, saúde e dinheiro. Mas é que assim, ó, a filha de Deus, ela não pode olhar para o dinheiro. Não, eu não estou olhando para o dinheiro, porque o dinheiro é consequência da onda. Olha, ele está em último lugar. Ele é consequência. Tudo que a gente alcança fora da gente é consequência daquilo que a gente está emanando de dentro da gente. Então, todas essas coisas que a gente escolheu e decidiu mexer dentro da gente com amor neste tempo, vão afetar os nossos negócios. A mulher sábia que edifica o lar, ela não fica emanando escassez, porque o que o marido vai atrair para os negócios dele vai ser escassez. Vai influenciar no casamento, vai influenciar na família, quem já tem filhos, porque tá todo mundo junto no mesmo saco, na mesma casa. Então, vai influenciar tudo, tudo que a gente sente, que a gente pensa, que a gente come, influencia. Eu fui uma criança que não cresci vendo a minha mãe cuidar dela. Automaticamente, o que aconteceu comigo? Eu fui a mesma mulher que a minha mãe era. Não cuidava dela, só vivia para o trabalho. Ou seja, ela só vivia para ela, só vivia para o dinheiro. Tem mulheres aqui que ainda estão vivendo para fazer dinheiro. Mas quem disse que Deus te chamou para fazer dinheiro? Deus te chamou para gestar o dinheiro. Para fazer a gestão do dinheiro, a multiplicação. A mulher é multiplicação. A mulher é solo fértil. Tudo que cai na mulher prospera, seja as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas essa é a segunda fase do jejum gestar vai ser a gestão, que daí a gente vai entrar em 10 coisas lá. Mas a primeira parte é essa, os 9 dias. Vai ser muito top esse jejum. Muito, muito mesmo, porque a gente vai ter muita clareza das coisas, sabe? Deus me trouxe muito desenhado, assim, com muita clareza das coisas para esse tempo. O corpo, ele não cria caráter, mas revela, fortalece e sustenta o caráter que está sendo construído todos os dias. É uma construção. Lembrem disso. É uma construção, é uma formação, é um período de gestar, gestação.
Quando a gente fala em construção, quem foi o maior construtor? Não foi nosso pai? Olha que lindo. Ele foi o maior construtor, ele construiu todas as coisas que existem. Todas as coisas que a gente vive, ele construiu. Então, o corpo, ele nunca vai criar, mas a gente pode formar. Eu já fui mau caráter. E não tenho vergonha nenhuma de falar que eu já fui mau caráter. Em escolhas, em decisões que eu tomei na minha velha vida, lá na minha velha natureza. Me arrependo de muitas escolhas e decisões que eu fiz, mas eu não me sinto culpada porque eu não tinha nem consciência daquelas escolhas que eu estava fazendo. Vocês, olha a diferença. Eu sentia culpa. E às vezes, quando vem uma lembrança, eu sinto, mas eu não deixo, não permito, não dou permissão para essa culpa entrar em mim e tomar conta do meu coração, porque meu coração é do meu pai. Sentir é diferente de ser. Imagina se não houvesse a lembrança daquelas coisas erradas que eu fui mau caráter. Eu ia repetir e eu não ia evoluir. Então, toda lembrança ela é necessária para que eu não repita o erro. Se não houver lembranças na gente, a gente vai sempre repetir as mesmas coisas. A gente não está aqui para repetir. A gente está aqui para transformar, para formar, para gestar as coisas que Deus quer gestar na gente, não o que a gente quer gestar na gente nesse tempo. Por isso que ele falou assim, ó, abre para elas, que eu quero gestar algo no íntimo delas, e eu vou revelar para elas. Só abre o campo para que elas percebam e vejam e sintam. E guia essa jornada. Então, nosso pai, ele é o construtor. Eu não desenvolvo meu caráter sozinha, meu caráter de filha sozinha. Ele quer construir, ele quer formar, ele quer gestar esse caráter em mim. E para isso acontecer, eu preciso ter consciência e decidir e escolher fazer isso. Todos os dias. Lembrem-se da renovação da mente, é todos os dias. Todos os dias eu escolho deixar Deus formar em mim. A mulher, ela não tem um útero por acaso para gerar uma vida, duas vidas, três vidas nessa existência aqui. O útero, ele atrai, ele é um imã que ele atrai. Então, a mulher, ela atrai todas as situações que ela quer. Por isso que a mulher não caça, é o homem que vai para fora, porque a mulher, ela sempre deve estar dentro, governando as emoções, sendo a intercessora dela, do lar dela. A gente não precisa de uma oração, porque a gente já carrega autoridade para orar. Só que o fato de a gente acreditar que a gente não tem autoridade para orar, a gente fica pedindo oração para os outros. E não existe nenhuma mãe que tem mais autoridade sobre os filhos do que ela mesma. Pamela, a tua autoridade sobre os teus filhos supera qualquer pastor, padre, sacerdote, a oração tua de mãe, no caso, e do teu marido de pai. Não tem oração mais poderosa que uma mãe para um filho. Nem líder, nem ninguém. Isso é de 100% de fonte segura. Inclusive, eu acho que o Denis falou hoje disso, né? Não me lembro se ele falou por esses dias. Então. E por último, o domínio próprio é a força que torna você capaz de sustentar o destino que pediu para Deus. Porque depois que a gente conhece a verdade, ela começa a nos libertar, a gente começa a deixar de querer viver a história da nossa vida e começa a querer viver a história que Deus. E daí a gente pede, né? Deus, me revela o meu propósito, me revela o meu chamado. E daí vocês ficam pedindo isso, né? Mas como se não consegue sustentar uma decisão de permanecer? Aí tu tá prestes a receber uma revelação do próximo passo, aí tu desiste no meio. Ai, não tô conseguindo, eu vou desistir. O mundo não é de quem desiste. O mundo é de quem permanece. Imagina se Jesus tivesse desistido no meio da jornada, carregando a cruz até lá o topo do monte. Aí, às vezes, a gente está passando por um jejum de 21 dias e acha difícil.
Ele levantou, levou, carregou uma tora, sendo espancado, sendo machucado, sendo difamado, e mesmo assim ele permaneceu até o fim da jornada dele. Ele não desistiu. Toda vez que eu penso em desistir, eu falo que eu desista das minhas versões que eu construí, que eu desista da ira, que eu desista do ego, que eu desista das coisas ruins que eu achava que eu era. E na hora que eu governo isso, governo os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu governo, me vem à cena de todas as coisas que Jesus fez, porque ele permaneceu no chamado dele. Cada mulher que está aqui carrega um chamado. Porque tem gente que às vezes fala assim: ah, mas Jesus não teve família, o chamado dele era esse. Entende? Então, cada uma que está aqui tem um chamado. E como é que vai descobrir o chamado para esse tempo, a missão para esse tempo, se não conhece a si mesma, não sabe o que o corpo precisa, não conhece os seus ciclos? Tem mulher que toma anticoncepcional por não conhecer o ciclo. E aí? Tem mulher que come coisas que Deus criou, faz mal, e mesmo assim continua sem comer, porque prefere deixar de fazer do que aprender a fazer da forma certa. Compreendem? Eu quero que vocês meditem em Gálatas 4:19 e Gálatas 5:22, onde fala sobre os frutos do Espírito. Esse mês a gente vai mergulhar nessa passagem. E eu creio que Deus vai formar algo poderoso através desse jejum em nós e que algo está iniciando nesse tempo. Eu sinto muito forte, diferente dos outros novos tempos, porque a cada estação a gente vive um novo tempo, mas eu sinto que nesse tempo tem algo muito, muito lindo, assim, sabe? Porque gestar é lindo. E como eu falei para vocês, quando Deus me deu esse nome, eu fui bem resistente, eu pedi 599 confirmação, porque para mim não fazia sentido nenhum. E as coisas espirituais, gente, imagina, olha quanto tempo eu venho me aprofundando, e mesmo assim eu questionei. Incredulidade. As coisas espirituais sempre vão confrontar a nossa cabeça, a nossa lógica. E aí a gente é quebrada. Quando a gente acha que não tem mais nada para ser resolvido, a gente é quebrada. E se permitam ser quebrada. Mas a partir de agora é com amor. Com muito amor. Certo, mulheres? Então, o nosso jejum gestar está oficialmente iniciado. As mulheres que vieram participar hoje, algumas já saíram, provavelmente por algum compromisso, que eu sei bem como é que é a vida dessas mulheres, mas o jejum gestar está oficialmente iniciado. Assim que eu finalizar algumas coisas ali, eu já vou subir. Por enquanto, não tem nada mesmo lá na pasta do jejum, porque não é para ter agora. Na hora certa terá, porque o primeiro passo de todo o jejum, lembrem do propósito e intenção. Nos próximos dias, Deus vai trazer claramente a cada uma de vocês o processo que vocês vão viver nesse tempo. Se entreguem para o processo. Não queiram fazer perfeito, só queiram fazer. Porque quando a gente quer fazer perfeito, a gente já se sabota no primeiro dia. Não vou nem fazer, porque afinal de contas eu tenho que fazer. Olha, tenho que fazer perfeito, senão não vou fazer. Não, não queiram fazer perfeito. Só queiram estar em presença no processo de vocês, essa jornada é de vocês. Por isso que eu falei, quem vai estar no jejum, estejam. Segunda-feira, façam um esforço para estar presente, para viver essa jornada. Intensamente, com muito amor. Certo, mulheres? Eu vou parar a nossa gravação e eu quero ouvir de vocês se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa.